Veio um grande terremoto na ressurreição do Senhor, um anjo desceu dos céus, chegou no sepulcro, tirou a pedra. Isso tudo na manhãzinha de domingo, na ressurreição de Jesus, no terceiro dia. E as mulheres chegaram no túmulo, o túmulo estava aberto, e elas conseguiram entrar no túmulo ao mesmo tempo que viram anjos, viram homem, os anjos falaram com ela. É sobre tudo isso que nós vamos falar nessa aula de agora. Meus irmãos, nós acabamos de tratar aqui nas sessões 169 e início da sessão 171, a questão das mulheres, quem eram as mulheres, vimos que era um número indeterminado de mulheres. Tratamos também esse quesito do fim do sábado, manhãzinha de domingo, bem cedo, no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, ao nascer do sol, ou ainda estando de madrugada escuro. Nós tratamos sobre isso também. Então vamos partir agora para a leitura de Mateus 28, dos versículos 2 a 4, sessão 170, diz bem assim. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como os mortos. Interessante, né, meus irmãos? Veio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada. Meus irmãos, antes vamos ler se está vindo uma letra O aí, onde tem um nome grande, é um comentário desse livro. Vamos ler logo esse comentário O. Ele diz bem assim, ó. Mateus 28, 2. Talvez o momento da ressurreição de Cristo tenha coincidido com esse grande terremoto, já que tantas vezes na Bíblia o terremoto significa visitação divina, e é que ele traz o versículo da sessão. Porém, a hora exata não pode ser fixada com certeza, pois ninguém viu Jesus ressuscitar. As primeiras testemunhas da sua ressurreição, está falando lá de Atos, foram aqueles que o viram depois de ele ressuscitar. Inclusive, a gente vai estudar isso aqui também, né? Maria Madalena e depois as outras pessoas. E não na hora que ressuscitou. A vinda do anjo para afastar a pedra não tinha a intenção de possibilitar a saída de Jesus ressuscitado do túmulo. Ele não precisava disso. Ele está jogando lá para João 20, sessão 178. Isso aqui a gente ainda vai estudar. Isso aqui vai ser aquela parte que Jesus passa com as portas trancadas. Ele passa e se encontra com todo mundo lá dentro. A remoção da pedra caracterizava o propósito de permitir que as testemunhas vissem um túmulo vazio e traz outras referências para a gente. Interessante, né? Olha o que ele disse. Esse terremoto pode significar a ressurreição de Jesus, pode ter significado. Não é a primeira vez que a gente vê na Bíblia que a ressurreição tem a ver com o terremoto. Ele diz que o terremoto, a vinda do anjo para afastar a pedra, não tem intenção de tirar Jesus de lá, porque Jesus passava pelas coisas, mas que as pessoas pudessem entrar e ver. Ok. Então, voltando aqui para o versículo, diz bem assim: eis que sobreveio um grande terremoto. Quando? Olha, que a gente está vendo aqui, Mateus 28, 2. E a gente está estudando isso paralelo com o começo de Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e de João 20, que está falando da ressurreição de Jesus quando as mulheres, no primeiro dia da semana, bem cedinho. Então isso aconteceu ali provavelmente na manhãzinha ou na madrugada de domingo, do sábado para o domingo. Então quando era domingo cedinho, ali entre a madrugada e o nascer do sol, como a gente viu aqui, ó, como é que a gente sabe? Por causa disso aqui, ó, João disse, João 21, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro. Tá vendo aqui, estando ainda escuro? Enquanto Marcos disse, ao nascer do sol. E aqui também disse em Lucas que era de manhã, bem cedo. Então ali, entre, como a gente viu na aula passada, entre a madrugada estando escuro ali e o nascer do sol. O sol estava nascendo. Então veio um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando no sepulcro, tirou a pedra da entrada. A gente estudou na aula passada que a pedra estava lacrada. Porque os religiosos, os encargos e partidos religiosos, a gente estudou sobre encargos e partidos religiosos. Eles foram lá, o chefe dos sacerdotes, vou só utilizar chefe dos sacerdotes, mas também tinha escribas, tinha anciãos junto com eles. Eles foram lá, conversaram com Pilatos e pediram para que fosse bem guardado. O que aconteceu? Pilatos deu para eles um destacamento. A gente estudou isso aí. Aqui, ó, um pelotão, uma tropa, uma guarnição sua. Faça como vocês quiserem, proteja.
Então eles receberam um destacamento romano, coisa que não é simples, não é fácil, a gente não vê isso fácil na Bíblia acontecendo, então aconteceu nesse momento. E eles mesmos cuidaram de proteger o local. Os próprios inimigos de Jesus que mataram Jesus, os religiosos da época foram que protegeram o local. E eles lacraram a pedra. Colocaram algum tipo de cimento, alguma coisa lá que fechasse a pedra. Então como é que as pessoas iriam entrar? Era uma pedra grande, pesada, lacrada. Como é que Jesus ia sair? Não importa, Jesus ele passava por portas fechadas, depois de ressuscitado. A gente vai estudar isso ainda mais lá na frente. Mas como é que as pessoas iam entrar? As pessoas não passavam por portas fechadas. Então esse foi o intuito do anjo rolar a pedra. As pessoas não iam ver, entrar e ver o que é que estava lá dentro. Como é que eles iam entrar e ver que o corpo de Jesus não estava mais lá? Porque a pedra foi rolada, tá, meus irmãos? Então era uma pedra grande, pesada, lacrada. O anjo é quem fez isso. O anjo é quem fez isso. Então ele diz que veio um terremoto. Talvez Jesus tenha ressuscitado durante esse terremoto, talvez. O anjo do Senhor desceu dos céus, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e ficou sentado na pedra. Quando? Mais uma vez. Ali, talvez pouco antes das mulheres chegarem, ou até no momento que elas chegaram, provavelmente pouco antes delas chegarem, né? As mulheres estavam se dirigindo, logo cediam e aconteceu isso tudo aí. Versículo 3. Sua aparência era como de um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como os mortos. Então os guardas tremeram, ficaram como os mortos, e a aparência do anjo está descrita aí, né? Era como um relâmpago e as vestes eram brancas como a neve. Então esse é o relato de Mateus, versículos 2 até o versículo 4. E aí a gente segue sequência, meus irmãos, na leitura da questão das mulheres encontrarem um túmulo vazio. Vamos para Marcos. No primeiro dia da semana, bem cedo, nós já vimos esse comecinho na aula passada, mas vamos repetir aqui. Ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Sim, naturalmente. Quem ia remover, né, uma pedra pesada daquela ali, num local ainda mais com soldados lá dentro, com soldados guardando, né? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Sim, ok. Esse era o objetivo delas estarem indo lá. Encontraram removida a pedra do sepulcro. E aí a gente já sabe por que encontraram removida, né? Porque o anjo foi lá remover. Se não fosse o anjo, como é que eles iam remover? Como a gente falou, uma pedra grande, pesada, lacrada, encimentada. Quando fala em lacre, vamos imaginar que eles colocaram cimento, né? Fecharam um cimento, uma pedra gigante, encimentada. Vamos botar ali toneladas o peso da pedra, né? Então, pedra grande e pesada. A gente pode especular algumas toneladas aí. Como é que a pessoa ia ali tirar? Então, essa pergunta é cabível, né? Se encaixa aqui. João 21. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. A gente sabe que não foi só Maria Madalena. João falou Maria Madalena, mas ela não foi a única. Agora vamos dar sequência à leitura. Vamos ler aqui, começar por Mateus, meus irmãos, depois a gente vem para Marcos, depois a gente vem para Lucas. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Então o anjo que fez a pedra, que abriu a pedra, que rolou. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Olha, venham ver o lugar onde ele jazia. Tá vendo que ele fez o convite para que as mulheres entrassem no túmulo. Como é que elas iam entrar se não fosse a pedra removida? Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Para a Galiléia, meus irmãos, lembrem, isso tudo aconteceu no Monte Calvário, o Monte da Caveira, onde teve a crucificação de Jesus. Ali próximo, José de Arimateia tinha um local, um túmulo virgem. Isso tudo ali era na região da Judéia, ali em Jerusalém, próximo de Jerusalém. Então isso tudo era na Judéia. E a gente viu que Judéia era uma região, a gente já estudou isso aí nos nossos estudos de introdução aos evangelhos, ou pré-evangelhos, estudamos isso exaustivamente, geografia bíblica, tá? Então ele disse: saiam daqui da Judéia, vão lá para o norte, para Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei.
As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. Então, esse foi o que ocorreu. Vamos aqui para a leitura de Marcos, que diz: foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. Sim, ela foi removida pelo anjo. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Então, aqui, o que Mateus disse que era apenas o anjo, aqui Marcos traz como um jovem vestido de roupas brancas, né? Assentado à direita e ficaram amedrontadas. 6. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Ou seja, mais uma vez, aquilo que a gente leu, né? A pedra estava aberta e elas poderiam ver agora. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vê que está muito parecido com o relato de Mateus, né? Porque Marcos é base para Mateus e Lucas. Aqui tem uma coisa interessante para a gente tratar, viu? Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como eu lhe disse. O que ele disse, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Pedro não era discípulo? Ok, vão, digam aos discípulos, mas também diga a Pedro. Aqui entra uma aplicação prática tremenda para a gente, meus irmãos. Lembra que a gente tratou nas aulas anteriores, que lá no cenáculo, na quinta-feira da última ceia, na mesma quinta, na noite que Jesus ia ser traído, eles estavam brigando para ver quem era o melhor entre eles. Então tava aqui, ó. Aí tava tudo brigando para ver quem era o maior entre eles. Aí Jesus pegou e colocou todo mundo no lugar. Jesus disse bem assim: em verdade vos digo, que está escrito, porque o pastor será pego e as suas ovelhas se dispersarão. Ou seja, ei, vocês aí, ó, que estão querendo ser o bambambam. Me permitam um termo mais usual, tá, meus irmãos? Para ficar mais fácil ainda de gente entender. Ei, baixa a bola de vocês, rapaz. Desce aqui pra posição de vocês. Vocês não são os caras, não. Vocês não são os melhores, não. Porque vocês, tudinho, quando eu for pego, vocês, ó, vão fugir. Vocês, ó, vão capar o gato. Vocês estão achando que vocês são os bons, são os melhores? Aí na hora H vocês vão fugir. Volta pro lugar de vocês. Aí todo mundo se aquietou, exceto um. Pedro. Eu não. Ainda que todos se escandalizem em ti, eu não me escandalizarei. Gente, os dois com mais detalhes. Pedro estava exaltado, estava o ânimo alterado, estava todo mundo estressado. A situação estava ruim. Jesus já tinha lavado os pés deles para dar exemplo, mas não adiantou, foi de nada. O traidor saiu ali para trair Jesus. Jesus estava esgotado, cansado, louco para utilizar essa expressão, chutar o balde de tudo. Como é que a gente sabe disso? Porque no jardim de Getsemane ele disse: Senhor, quero não. Se possível, afaste de mim esse cálice. Senhor, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Mas se possível, afaste de mim esse cálice. Ele disse: eu não quero mais, não quero. Imagina o clima, gente. E aí Pedro, que era o mais velho dos discípulos, que é quem Jesus tinha dito que era a pedra e que sobre a pedra edificaria a igreja, era o mesmo que tinha confessado Jesus lá em Cesaré de Filipe. Em vez de ser o que mais ajudasse Jesus, meus irmãos, vamos se acalmar, olha a situação do mestre. Acabou de sair um para traí-lo, para trair isso. Né? A gente não sabe o que vai acontecer com ele, vamos se acalmar. Ele foi o mais exaltado, foi o que mais fez as coisas ao contrário. Eu não, ainda que todo mundo se escandalize em ti, eu não. Aí Jesus pegou Pedro e botou ele no lugar de volta. Pedro, Pedro, Pedro. O diabo pediu para se andar com você, Pedro. Olha, Pedro, se orienta. Vou utilizar esse termo, tá, meus irmãos? Pedro, se orienta, rapaz. Fica quieto aí, fica atento. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desfalecesse. Se não fosse eu rogando ao Pai, Pedro, você já era, filho. Pedro, baixa aí, cara. Baixa aí. O inimigo foi pedir para se andar com você, filho. Não foi com os outros, não. Foi com você. Baixa, rapaz. Quem disse que é melhor que os outros? Aí Pedro, de novo. Eu não. Pra onde é que o senhor vai? Eu tô pronto para ir contigo até a morte. Eu tô pronto. Eu daria minha vida por ti. Tô pronto para ir contigo até a morte.
Aí Jesus teve que descer Pedro, porque Pedro não estava se contentando em ficar igual aos outros. Estava maior que os outros. E pior, ele era um líder mesmo. Então, quando ele dizia eu não, os outros também diziam com ele, eu também não. Ou seja, ele levava os outros. Estava atrapalhando o trabalho de Jesus valendo ali. 3 anos e pouco de ministério de Jesus. Vamos falar de um termo bem humano. A última noite ali que Jesus ia ser traído. Jesus estava a algumas horas de ser pego pelos inimigos para morrer. Não dava tempo mais de consertar o que 3 anos e meio não foi feito. Ou seja, toda a obra foi um grande fracasso, humanamente falando. Claro que não foi. Estou falando em termos humanos. Tudo fraco, tudo perdido. Foi ter tudo errado. Mas Jesus sabia que não. Sim, ele era Deus. Ele sabia que não, mas ele também estava na condição humana, gente. Ele estava cansado. Estava estressado. Estava sem paciência. O termo bem usual que a gente usa mais uma vez. Estava sem saco. Chegou ao ponto dele pedir para desistir. Jesus, o soberano, pedir para o pai para desistir. Senhor, não dá, eu não quero mais. Imagine. Pouco tempo antes a gente viu que ele tinha dito, ó, geração incrédula e adúltera, quando ele desceu do monte das aparições da transfiguração, junto com Pedro, Tiago e João. Ó, geração incrédula e adúltera, até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando? Ele já estava ali, já esgotado. Tanto é que ele suou gota de sangue no Getsemane, tamanha angústia que ele estava, a tristeza e angústia que ele estava. E ele disse, eu estou com uma tristeza fatal, tristeza de morrer, tristeza de morte. Ele falou isso. Imagina a situação, e Pedro lá, querendo ser o melhor. Aí ele desceu Pedro, ele disse, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí baixou, porque os outros não iam negar, iam fugir, mas não iam negar. Então, como o Pedro estava subindo, ele desceu. Antes que o galo cante 2 vezes, Marcos fala 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Aí ele desceu, aí Pedro se exaltou mais ainda. Aí o evangelho de Marcos diz que Pedro falou com ainda mais veemência. Ou seja, se ele estava exaltado, ele se exaltou mais ainda. Alguns estudiosos acreditam que ele falou palavrão. Eu nunca vou te negar, eu não. Mas Pedro não sabia que Jesus era Deus? Pedro andou com Jesus em cima das águas. Pedro confessou que Jesus era o Cristo. Fez milagre no envio dos 12, amando de Jesus. Fez milagre no envio dos 70. Viu Jesus acalmar uma tempestade. Viu Jesus andar por cima. Ele sabia que Jesus era Deus. Ele amava Jesus e amava. Mas ele amava mais ele mesmo. E aqui já traz outra aplicação prática para mim, né, meus irmãos? Jesus diz em Mateus capítulo 16, lá no versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo em primeiro lugar, tome a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que eu preciso fazer se eu quero seguir Jesus é negar a mim mesmo. Não tem como você vir a mim mesmo e a Jesus ao mesmo tempo. Inclusive, ele falou isso para o próprio Pedro lá em Cesareia de Filipe, quando Pedro disse, eu vou te impedir, você não vai morrer, eu não vou deixar, eu sou o herói, eu sou o cara. Salve Pedro, salve eu mesmo, Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque você pensa como um homem, não pensa nas coisas de Deus, não. Orgulho, meus irmãos, que nos afasta de Deus, orgulho. Por isso que nós deveremos quebrar a nossa carne e triturar a nossa carne. Como fala lá em Gálatas capítulo 5, versículos 16, 17, antes de chegar no 19, que são as obras da carne. No versículo 17 ele diz que a carne milita contra o Espírito. Espírito lá está com E maiúsculo, ou seja, Espírito Santo de Deus. E o Espírito milita contra a carne. Eles pelejam entre si, eles são opostos entre si. Não tem espaço ao mesmo tempo para a minha carne e para o Espírito Santo de Deus. No 16 ele diz, ande no Espírito e você jamais vai fazer a vontade da carne. E qual a vontade da carne? Ele fala lá no 19, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, e ele sai falando dos outros. Tudo obra da carne. Desde a imoralidade sexual, que é todo ato sexual fora do casamento, segundo a Bíblia. A Bíblia, sexo é para ser feito? É para ser feito. Quantas vezes? Livremente. Pode fazer? Deve fazer. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo diz que o homem e a mulher, o marido e a esposa, não se privem um ao outro. Não se prive um ao outro para ter o seu momento de sexo. Talvez por um curto espaço de tempo, em mútuo consentimento, para fazer uma oração, mas depois volta e se junte logo. E ele diz, eu ainda não falo isso como mandamento, falo só como concessão, mas não se prive. Então deve ser feito, deve. Ele não só pode, como deve ser feito no casamento. Não pode privar um ao outro. O homem não tem que estar privando mulher de sexo, nem marido privando a esposa de sexo, nem a esposa privando o marido de sexo.
Mas isso dentro do casamento. Em nenhum outro local a Bíblia traz o sexo como possibilidade. O sexo foi feito para ser feito, mas feito dentro do casamento. Então, o marido está traindo a mulher, isso se chama adultério. É uma porneia, é a palavra original grega para imoralidade sexual. Porneia. Então, é adultério. É uma porneia. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, meus irmãos. O marido está traindo a mulher, está indo para o inferno. A esposa está traindo o marido, também está indo para lá. Porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então a imoralidade sexual tem esse adultério, tem a fornicação, é o famoso ficar, né? Casalzinho de namorado, não é casado, mas vai ficar. Fornicação. O próprio 1 Coríntios capítulo 6, ele mesmo diz, fuja da fornicação. Qualquer pecado que se comete é fora do corpo, mas os pecados de natureza sexual são feitos contra o próprio corpo. O corpo de vocês é templo do Espírito Santo, não é de vocês, é de Deus. A Deus, meu corpo, minhas regras, isso não serve. Então, os que cometem imoralidade sexual não herdarão o reino de Deus. Dentre outros, como prostituição, fornicação, adultério, e outros que podem estar dentro disso, né? Pedofilia, bestialismo e assim segue. Tudo que é imoralidade sexual não vai me fazer herdar o reino de Deus. Então, a gente está falando isso porque a gente está falando em obras da carne. E a carne, ela precisa ser morta para que Jesus entre. E a gente está falando isso porque Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus diz, quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo. Não tem como eu seguir a Jesus se eu não me negar antes. Ou eu sirvo a Jesus ou eu sirvo a mim mesmo. Se eu estou fazendo as minhas vontades e fingindo ser crente, eu estou sendo idólatra. Estou adorando a outro Deus. O Deus eu. Estou adorando a mim mesmo e não a Jesus Cristo. Isso é sério, meus irmãos. Não há tempo mais para perder, não. A gente precisa se definir. Apocalipse, capítulo 3, quando ele fala para a igreja de Laodiceia, ele diz, não seja morno, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da boca. Quem dera fosses frio ou quente. Ou a pessoa se debanda de vez para o mundo, se não quer Jesus, e assume as consequências, ou a pessoa se converte de coração, que não dá para ficar em cima do muro ali, fingindo ser crente. Eu fingindo ser cristão. Como que eu estou barganhando com Deus ali, porque vou para a igreja todo domingo, porque dou dízimo, porque faço uma coisinha ali, eu tenho crédito para pecar um pouquinho. Aí eu vou ter uma surpresa. No céu. A Bíblia diz, morto vai vomitar da boca. Então eu não posso estar em cima do muro, sendo morno. Ou eu me converto a Jesus, ou eu não me converto a Jesus. Mateus capítulo 7, Jesus Cristo disse pra gente, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome operamos maravilhas. Jesus disse, eis que vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade, nunca vos conheci. Já pensou, meus irmãos? Eu estou passivo disso. Não posso ficar em cima do muro não, fingindo ser crente, como é que eu vou enganar a Deus? Eu não vou enganar Deus, eu vou enganar a mim mesmo. Eu vou ter uma surpresa lá. Tiago 1,22 não diz pra gente, tornai-vos, pois, praticantes, e não somente ouvintes da palavra, enganando-vos a vós mesmos. Eu não vou enganar Deus. O Senhor Jesus é veterano de vida, vou dizer assim, ele viu meu bisavô nascer, viu meu tataravô nascer. Eu sou um menino perto dele, eu posso ter 130 anos, eu sou um menino, sou um bebê diante do Senhor Jesus. Eu não engano Deus, eu engano a mim mesmo. Engano a mim mesmo. Então, a gente precisa levar isso muito a sério. Por que a gente está falando isso? Essa aplicação prática, essa boa fuga, né? Para esse nosso momento de aula. Porque Pedro amava Jesus, mas ele amava mais a ele mesmo. E Pedro estava cheio de si. E na hora H, mesmo ele sabendo que Jesus era Deus, ele estava negando a Jesus ali mesmo já. Mesmo Jesus dizendo bem assim, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele disse, eu não vou negar, eu não vou, eu não. E Jesus disse, você vai me negar 3 vezes. Ele disse, eu não vou fazer isso. Quase dizendo assim, Jesus, você está mentindo. Mas ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia. Mas o eu dele falou muito mais alto, o eu dele gritou, o eu dele e o orgulho de Pedro ali berraram. Era eu que estava ali, meus irmãos, sabia? Eu, quando eu não nego a mim mesmo, quando o meu orgulho fala mais alto, quando a minha soberba fala mais alto, quando eu quero ser melhor que meus irmãos, quando o Senhor Jesus me trouxe para liderar, mas eu não nego a mim mesmo e acho que aquilo ali é uma coisa minha e das minhas habilidades e não dom e talento de Deus, e quero atropelar todos para que o eu apareça.
rasgo a vontade de Jesus no meio, destruo o Senhor Jesus. Eu fiz isso. Ainda que eu fosse um líder como Pedro era, fez o que fez. Então Pedro não estava convertido. E Jesus falou para ele: Pedro, quando você se converter, fortaleça teus irmãos, leve os seus irmãos com você. Nessa mesma história, Pedro, quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Ou seja, ele não estava convertido. Por que ele não estava convertido? Porque ele não estava seguindo Jesus? Não, estava seguindo de corpo. Mas de espírito não. Porque a Bíblia diz que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele não tinha negado a si mesmo ainda. A gente precisa adorar em Deus em espírito e não de corpo. A Bíblia diz, Deus é espírito. E os verdadeiros, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Ou seja, Pedro estava cheio de si, não estava convertido. Tá, e daí? Isso tudo para a gente dizer porque ele disse, vão e digam aos discípulos dele a Pedro. E daí, meus irmãos, que quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse, 2 vezes, Marcos diz que eram 2 cantos. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, Lucas diz que ele viu Jesus. Aí ele percebeu que ele não era nada e que não era ninguém. Quando caiu a ficha dele, todo aquele ego e orgulho saíram ao mesmo tempo. Foi quando a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Já pensou um choro amargo, meus irmãos? Choro de alma, de dentro para fora. Aí naquele choro ele colocou para fora todo o orgulho, todo o ego, tudo. E ele já sabia que ele não era mais o melhor. Ele não era mais o cara. Muitos dos estudiosos acreditam que ali foi o processo onde ele se converteu, né? De coração. Quando o eu dele foi destruído. Faz sentido. E muitos estudiosos dizem que a confissão dele também, como a gente vai ler lá na frente nas aparições, na 7ª aparição, quando ele diz, eu vou pescar, e os discípulos diriam, eu vou pescar com você também, que Jesus disse, vocês pegaram alguma coisa? Não, joga a rede do outro lado. Aí começaram a pegar peixe de novo. 2ª vez que isso acontece. Aí João disse, é o Senhor. Aí Pedro mergulhou na água, colocou a roupa, mergulhou na água. Estava mais ou menos 90 metros de distância da beira de onde ele estava, no mar da Galileia. Mergulhou na água e foi atrás de Jesus. Vê, ele nem esperou chegar, ele amava Jesus. Amava, mas até então estava amando mais ele mesmo. Foi quando Jesus disse bem assim, Pedro, você me ama? Cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Então ele disse, sim, Senhor, eu te amo. Aí é outra história bem interessante. Nesse caso, acredite-se que foi aí que Pedro fez uma chamada confissão, né? Ele se converteu no choro, confessou aí, faz sentido também, né? O que os estudiosos falam faz sentido. Ou seja, Pedro andava com Jesus, estava do lado de Jesus, fez milagre junto com Jesus, mas não estava convertido. Meus irmãos, pode ser eu. O que Jesus falou em Mateus capítulo 7. Muitos vão dizer, Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu operei maravilhas. Já pensou eu operar maravilhas em nome de Jesus e achar que estou sendo salvo por causa disso? Porque estou expulsando demônios, porque eu estou profetizando. Profecia não é garantia que eu vá para o céu. Jesus pode me usar na profecia, pode me usar na palavra, pode me usar na expulsão de demônios, pode usar em maravilhas, mas se eu não converter meu coração, meus irmãos, eu não vou para o céu. Eu não compro a minha salvação através das boas obras em Jesus. Ainda que sejam boas obras e vindas dele, eu não compro a minha salvação. Não compro. A minha salvação já foi comprada na cruz por um preço que eu nunca vou conseguir pagar, o sangue de Jesus. É por isso que eu sou salvo pela graça, a graça de Cristo Jesus é a única maneira de eu ser salvo. Eu só sou justificado pela fé em Cristo Jesus, Romanos 5:1 diz, justificados por mediante a fé. É que eu tenho paz com Deus por meio de Jesus. Efésios 2:8 diz, porque pela graça eu sou salvo. Isso não vem de mim, é dom de Deus. E o 9 ele diz, não vem das minhas obras, para que eu não me glorie. Chega lá no céu, tá vendo, Senhor? Eu sou bonzinho, olha, eu tô aqui porque eu ia pra igreja todo domingo, eu tô aqui porque eu dava o dízimo, porque eu não traía minha mulher, eu tô aqui. Não, eu nunca vou merecer isso, não. Isso deve ser feito? Com certeza. Mas como consequência da salvação, não como causa da salvação. Isso mostra que eu preciso fazer porque eu amo a Jesus. E já estou indo para o céu em Jesus. Mas eu não faço as boas obras para ir para o céu, porque eu nunca vou merecer chegar no céu pela força do meu próprio braço, meus irmãos. Jesus falou, maldito homem que confia no homem na força do seu braço. Eu não posso confiar na força do meu braço nem de mim mesmo. Nem de mim mesmo. Eu sou indigno diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, nesse momento que Pedro estava convertido, ele já não estava mais se sentindo digno nem mesmo de estar com os discípulos. Vê, o Pedro, antes de se converter, ele era o melhor, era o maior, era o cara. Quando Jesus disse, volte para o seu lugar, ele disse, não, porque eu sou maior. Quando Jesus disse, você está pior que eles, ele disse, de jeito nenhum, eu sou o cara.
E agora que ele se converteu, que chorou amargamente, ficou bem rasinho. Bem rasinho. E aí alguns estudiosos dizem, e eu acredito que faz sentido, que ele já não se sentia mais digno de estar com os discípulos. Não se sentia mais digno. E faz sentido, meus irmãos. Por quê? Porque ele tinha negado. Então ele estava convertido. Já estava se olhando menor que os próprios irmãos. Então ele converteu, se esvaziou, né? Esvaziou de si mesmo. Aí, meu irmão, Pedro vazio de si mesmo, sobra espaço para quem? Para o Espírito Santo atuar. Aí quando a gente se esvazia, quem enche é o Espírito. Aí a primeira pregação desse homem aí, foram 3.000, que já não foi mais ele, foi ele vazio. Foi o Espírito Santo de Deus. Chegou para o paralítico junto com João e disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda, e foi embora. Chegou ao ponto de as pessoas levarem os doentes na sombra dele para que fossem curadas, porque já não era mais Pedro. Era o Pedro vazio, o instrumento do Senhor Jesus, através da sua misericórdia, porque Pedro não merecia. Que diferença de um homem cheio para um homem vazio. É por isso que aqui está escrito. Supõe-se, muitos estudiosos acreditam, e é interessante essa ideia, eu acredito que faz todo sentido que é por isso que aqui está escrito, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, porque Pedro já estava praticamente fora do conjunto. Ele provavelmente não se achava digno de estar junto com os demais. Muito interessante isso, né, meus irmãos? Voltando à história, que a gente já está acabando, diz, ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão, como lhe disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Vamos para a leitura de Lucas, que é a última leitura dessa sessão, que diz, Lucas estava dizendo bem aqui, ó, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Olha que interessante, meus irmãos. Aqui tinha dito o anjo, aqui tinha dito um jovem, aqui já diz 2 homens, né? Então vê que uns às vezes simplificam um pouco mais e outros se completam. Algumas pessoas podem entender isso aqui como se fossem contradições. Não é. É que nem aquela parte lá do endemoniado gadareno, ou gerazeno, ou gergeseno, independente de como é que se lê aquela parte geográfica. Vamos chamar de gadareno. Um dos evangelhos diz que apareceu um homem endemoniado, o outro diz que eram 2 homens. Então um deles decidiu dar ênfase mais em um deles. Talvez fosse o que falou, enfim. Acontece de um deles citar um detalhe e outros deles darem detalhes mais completos. Então aqui Lucas está sendo mais completo, diz que 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Vê como Lucas traz os detalhes das mulheres, né? A gente viu que Lucas teve contato com Maria, quando a Bíblia diz, e Maria guardava tudo isso no coração. Como é que Lucas sabia disso? Provavelmente ele teve contato com ela, ou com fontes que tratavam dela, ou com pessoas que tiveram contato com ela também. Talvez ele mesmo teve contato com ela. Então ele falava os detalhes, né? Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. Vale lembrar que Lucas, a genealogia de Lucas, provavelmente é a genealogia de Maria, né? Mãe de Jesus, não a genealogia de José. A gente já estudou isso, mas a gente vê que a genealogia de Mateus não bate com a genealogia de Lucas. Então Mateus provavelmente é de José e a Lucas é de Maria, meus irmãos. Então ela disse que as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram, esses 2 homens que eram os anjos, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que eu lhe disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Lembrem-se do que ele disse, né? Quando estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Interessante que eles esqueciam, né, gente? A gente viu nas aulas anteriores que os próprios inimigos de Jesus se lembraram. Aquele impostor disse que ia ressuscitar no 3º dia. Então guarde com força lá para que não venham os discípulos dele, roubem o corpo e digam que foi ele, vai ser coisa pior do que aconteceu. Quando Pilatos diz, tá, toma aqui um destacamento, vá vocês mesmos, guardem como vocês quiserem. Os próprios inimigos de Jesus lembraram. E os discípulos de Jesus não estavam lembrando, né? Aí aqui está dizendo, então se lembraram das palavras de Jesus,
E aqui a gente já vai ver o momento que elas vão falar para os discípulos. E o Pedro e João vão até o túmulo e encontram vazio. Com isso, meus irmãos, nós estamos acabando a aula de hoje. E essa aula ainda tratando sobre a ressurreição de Jesus, quando as mulheres vão visitar o túmulo com suas especiarias para fazer o que precisavam fazer lá no corpo de Jesus. Elas veem essa questão do anjo que abriu o túmulo, o anjo abriu a pedra e elas tinham acesso, entraram e chegando lá, o anjo falou com elas, ou os anjos falaram com elas, e elas voltaram para os seus lugares, felizes, amedrontadas, e não falaram isso para ninguém. Então, na próxima aula, a gente vai ver sobre Pedro e João encontrando o túmulo vazio.